Na noite de terça-feira, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram suspender o julgamento do senador Jorge Seife por suposto abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. Segundo o relator da ação, o ministro Floriano Azevedo Marques Neto, para julgar um pedido de cassação são necessárias provas robustas com comprovação efetiva do ato. O caso também envolve os suplentes do senador Jorge Seife, os empresários Luciano Hang, dono das lojas Avan, e Almir Manuel Atanásio, presidente do Sindicato das Indústrias Calçadistas do município de São João Batista, em Santa Catarina. Seife é investigado sob a suspeita de ter usado um helicóptero da Avan durante a campanha, o que poderia configurar doação irregular. O ministro estabeleceu 48 horas para o empresário Luciano Hang apresentar os prefixos de todas as aeronaves da empresa. Floriano determinou ainda o prazo de 72 horas para que os aeroportos de Santa Catarina enviem a lista de todas as decolagens e aterrissagens durante o período eleitoral. O não cumprimento das determinações acarretará em multa diária de R$20 mil. Adalberto Piotto, muito boa noite. Começamos a rodada de comentários aqui com você. Vale a gente ressaltar que, por 6-1, então, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral acabaram aprovando essa proposta que foi feita aí pelo ministro relator, o Floriano Azevedo, para apresentação de novas provas. E chama a atenção que o único voto divergente ali foi o do Corregedor-Geral Eleitoral, Raul Araújo, que votou contra por entender que não caberia mais produção de provas nesta fase já de recurso, uma vez que a ação já está, então, tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. Parece a impressão que dá que o jogo virou um pouco e o TSE não quer caçar Jorge Seife neste momento. Qual a sua leitura? Boa noite. Boa noite, Paula. Carlo Cauti, meu amigo, Ana, querida, a todos vocês que nos acompanham. O que chama a atenção não é a ilegalidade, obviamente, processual, a irregularidade processual de determinar a coleta de provas neste momento que já é recursal. Porque o TSE não é órgão investigativo, o TSE julga. E óbvio que só chega ao TSE porque alguém apresentou um recurso, senão a decisão anterior prevalecia. No caso, a vitória, mantendo o mandato de Jorge Seife no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que, no meu entender, eu não estou aqui anulando o TSE, mas decisões estaduais deveriam parar nos TRS. De qualquer forma, o TSE é uma instância recursal, no caso, a última, do ponto de vista eleitoral, foi um recurso para o TSE. Mas, de novo, foi um recurso. A gente está vendo aqui e chama atenção porque vários ministros votaram para essa determinação de coleta de provas. Mas tudo isso foi, e eu citei aqui dias atrás, a defesa, a sustentação oral da defesa da advogada da candidatura de Jorge Seife, do senador Jorge Seife, e ela apresenta uma série de evidências ali se contrapondo, e todas elas foram derrubadas no entendimento dos juízes do TRE de Santa Catarina. Inclusive essa questão de uso de aeronaves e aeroportos e tudo mais. Ela cita num determinado momento, essa sustentação oral é bastante interessante de ser vista, aliás, muito bem feita, e ela cita num determinado momento que o próprio Ministério Público cessou a produção de provas porque, obviamente, vinham todas as notícias que eram negativas para o desejo da cassação, ou para a intenção da cassação, ou para a acusação. Nesse caso, aí nós vamos para o TSE, ou seja, é um recurso e nunca se viu, ou pelo menos no regramento processual, a determinação de coleta de provas para o TSE. Ele pode anular uma decisão por ver, obviamente, uma série de irregularidades, ele pode julgar, né, absolvendo ou condenando, no caso é perda de mandato ou manutenção do mandato, mas determinar levantamento de novas provas. Algumas, muito provavelmente, eu suponho aqui, serão redundantes do processo, ou coisas que já estavam explicadas no próprio processo. Paula, chama muito a atenção porque nós estamos falando da principal corte, a mais alta corte eleitoral do país, que comete aqui, no meu entender, e eu estou falando no meu modesto entender, simplesmente um desvirtuamento do processo de regramento de processo penal, porque não caberia mais ajuntamento de provas ou pedido, neste caso, de diligência para trazer novas provas.
Não é assim, olha, ficou um documento na primeira instância, ficou um documento... Não. É uma diligência nova, determinada, no caso aí, por 6 votos a 1. É isso? Ou seja, não só o juiz que pediu, ele teve o apoio da maioria. Chama atenção. Agora, politicamente, talvez o TSE esteja percebendo que há um extravasamento do que, obviamente, ele deveria fazer. As cortes superiores em Brasília têm que se primar pela pacificação de entendimentos judiciais. E, neste momento, ou de uns anos para cá, elas têm simplesmente colocado mais lenha numa fogueira que deveria ser apagada, deveria ser contida. E, nesse caso aqui, pela decisão do TRE, eu vou me basear num órgão jurídico de relevância, como o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, isso já estava para lá de decidido no direito eleitoral brasileiro. O TSE agora determinou uma nova coleta de provas. Eu confesso que eu nem sei exatamente como é que isso está acontecendo. Pois é, Carlo Cauti, muito boa noite. O julgamento, então, está suspenso. Como bem lembrou Adalberto Piotto, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina rejeitou a cassação do senador Jorge Seife, ele que obteve quase 1,5 milhão de votos, né, como senador em Santa Catarina. E agora, então, o ministro relator entendeu que o julgamento precisa ser suspenso para a produção aí de novas provas. Você também está vendo, Cauti, que existe aí, parece que o jogo virou de alguma forma, que o TSE está um pouco mais cauteloso nesse caso. Como é que você avalia? Pois é, Paulo, acho que a palavra mais adequada é receioso, né? Boa noite, Paula, boa noite, Piotto, boa noite, Ana, boa noite ao nosso público, porque o TSE já julgou um caso cassou já o mandato, né, do deputado Deltan Dallagnol, uma cassação muito contestada, vai julgar o caso do senador Sérgio Moro também, e é possível que também ele seja cassado, julgar mais um caso e cassar eventualmente o mandato de outro mandatário também que é um dos maiores expoentes, aliás, da oposição, não pega bem. Porque o TSE acaba se tornando de um tribunal, ter um papel jurídico para um tribunal de exceção, para um tribunal que toma suas decisões por questões políticas, especialmente porque a composição do tribunal já é questionável. Lembramos que temos o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do tribunal, e falamos dele e daquilo que ele fez nos últimos meses de forma mais do que abundante aqui no Sem Filtro, mas também, por exemplo, temos o ministro que disse missão dada é missão cumprida, né? Então, dando um bufete para o Lula, e faz parte do TSE também. Então, temos uma série de ministros cujo histórico no mínimo, ele inclusive foi relator, né, da causa do Deltan Dallagnol. Então, no mínimo, temos questões questionáveis, históricos questionáveis de alguns ministros do TSE. Mas só continuando o papo do Piotto, a questão da questão jurídica, né, questão processual. É quanto menos esquisito que eles peçam a produção de provas, no caso, o informe dos prefixos de todas as aeronaves do Grupo Avan de janeiro de 22 até março de 23. Mas a campanha eleitoral, ou seja, o âmbito de competência temporal do TSE é só durante o período de campanha, que vai de agosto, do dia 16 de agosto ao dia 2 de outubro de 2022. Por que pedir tudo isso, todo esse tempo antes, durante e depois da campanha? Isso, no mínimo, causa uma certa estranheza, né? Porque se for julgar, de fato, o eventual abuso de poder econômico, é só naquele período. Mas ponto número 2, será que esse caso, um eventual, vamos por hipótese, um eventual uso de um helicóptero vale como uma cassação? Justificaria uma cassação de um mandato, eventualmente uma multa ou algum tipo de outra sanção de outro tipo, mas cassar um mandato por utilizado eventualmente, né? A gente não sabe nem se isso aconteceu de fato ou não. Um helicóptero para um deslocamento justifica uma cassação? Aí fica muito duvidosa essa questão, esse eventual excesso por parte do TSE, que, de novo, configuraria mais um julgamento político do que um julgamento baseado no Código Eleitoral brasileiro, né?
Ana, muito boa noite, seja bem-vinda. Vale lembrar que esse processo foi pautado aí no Tribunal Superior Eleitoral ainda no início de abril, houve adiamento desse julgamento, ontem então foi retomado e agora suspenso mais uma vez aí por conta do entendimento do ministro relator que pediu aí a produção de mais provas. Como é que você avalia esse momento aí, Ana? E lembrando que a eleição já ocorreu em 2022, a gente está falando quase 2 anos aí, se passaram dessa decisão aí sobre o senador de Santa Catarina, Jorge Seife. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Boa noite, Caute. Vocês três aí no estúdio. Boa noite para a nossa audiência maravilhosa. Um beijo para os nossos queridos Silvio Navarro, Augusto Nunes, de folga, de férias, merecidas folgas. E, Paula, esse tempo que o Caute trouxe, que o Piotto também mencionou, é interessante, né? Porque até março de 2023 é uma questão, uma pergunta bastante peculiar. Por que estender, né, um ano e agora, como você bem disse, quase 2 anos depois da eleição, essa questão toda vir à tona? Nós testemunhamos a cassação do Deltan Dallagnol, depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná chancelou ali a candidatura dele, não pode ser candidato a deputado federal, está tudo bem, tudo está correto. Ele foi eleito com um número recorde, mais de 340 mil votos, se eu não me engano, e houve uma cassação, obviamente, política, pura política, simplesmente isso. Agora nós temos o senador Jorge Seife de Santa Catarina no mesmo imbróglio, com 1 milhão de votos, né? Como vocês bem disseram, bem relataram. Para que serve os tribunais regionais eleitorais se o que eles decidem, o TSE pode simplesmente reverter tudo, né? Acaba com os tribunais regionais eleitorais, então. Agora, o que parece essa história, né, do helicóptero aí usado pelo Jorge Seife, o helicóptero do Luciano Hang, sabe o que parece, Paula? Parece a versão aérea da importunação à baleia. Sinceramente, olha, a gente vai ter que arrumar alguma coisa aqui, porque o Jorge Seife é um senador muito atuante, que fala o que tem que ser falado, que coloca o dedo nas nossas feridas e desmandos jurídicos, principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então alguém falou assim: olha, não tem baleia, arrumem alguma coisa aí para a gente colocar uma mordaça nesse senador, porque ele está, como outros, importunando, mostrando as vísceras corruptas de um sistema político. Cortes que não têm nada a ver com a nossa política querem atuar de maneira política, caçando e calando pessoas ligadas ao espectro político-ideológico da direita. Então, Paula, só para a gente relembrar aqui um caso que aconteceu recente aqui nos Estados Unidos, que dá para a gente comparar com o que está acontecendo agora no Brasil. A Suprema Corte Americana, por unanimidade, até as 3 juízas indicadas por democratas, Joe Biden e Obama, elas votaram com os conservadores para que o nome de Donald Trump fosse mantido nas cédulas do estado do Colorado, que queria tirar o nome dele das cédulas das primárias, e assim outros estados também começaram a inventar a tal história de tirar o nome do Donald Trump das cédulas. Pois bem, a Suprema Corte disse não. O nome dele fica nas cédulas, porque daqui a pouco os estados republicanos vão tirar o nome de outros candidatos democratas das cédulas. Simplesmente vai acontecer isso. E na decisão, Paula, foi muito peculiar que eles disseram que a decisão do presidente de uma nação é uma decisão do povo, é uma decisão de quem vota e não de uma corte, que lida com a Constituição. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil é exatamente o oposto do que a Suprema Corte Americana, já que os nossos Supremos falam tanto, né, da Suprema Corte Americana,
o que nós estamos vendo é oficiais não eleitos decidindo quem deve estar nas casas dos eleitos do povo. Nós estamos entregando o futuro. Nós, na verdade, não estamos entregando, mas eles estão puxando o poder que é dos eleitos do povo para aqueles que não têm um voto sequer, seja no Tribunal Superior Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal. Nenhum deles tem um voto e, mesmo assim, eles querem não apenas legislar, como nós já vimos, mas agora eles querem decidir quem vai fazer parte da Câmara ou do Senado. Bom, se vocês não votaram, vocês votaram em quem nós não gostamos, vocês não votaram de acordo com o sistema, não se preocupe. A gente inventa baleia, helicóptero e dá um jeito de tirar essa gente chata que mostra as vísceras do sistema corrupto no Brasil. Pois é, Piotr, a sensação que dá é que o Tribunal Superior Eleitoral fica arrastando esse caso e aí o senador Jorge Seife fica com a corda no pescoço aí sem uma definição do que vai ocorrer com o seu mandato, né? Esse é um problema e vou me dar o privilégio de juntar um ponto que a Ana levantou aí, é o TSE agora começar a decidir a eleição a posteriori, depois a gente julga. O que aconteceu lá no começo de outubro e no final de outubro, no caso de 2022, o primeiro e o segundo turnos foram... Segundo turno foi no dia 30, né? Mas senadores, obviamente, você resolve, obviamente, no primeiro turno, né? Segundo turno é para casos de prefeitos, no caso agora deste ano, governadores e presidentes da República que podem, mas ali na primeira votação, ou seja, no primeiro turno, na primeira votação de outubro, havia uma decisão do povo de Santa Catarina, e vamos lá, é uma decisão, olha o tamanho do barulho. O caso do Jorge Seife, então candidato, teve 1.484.110 votos. Se eu pegar, por exemplo, o segundo colocado foi Raimundo Colombo, né? 608 mil, nós estamos falando de uma diferença de 870 e poucos mil votos a mais. Daí eu vou levar para um outro ponto. A justiça é sempre baseada num critério de razoabilidade e proporcionalidade. Porque senão a coisa fica... Você não precisa de juízes. Dá para a inteligência artificial, ela resolve tudo, né? Mas nesse caso o juiz fala assim, espera um pouquinho, será que uma possível, e eu só estou falando aqui uma possível porque isso não está comprovado. Tanto que a gente está vendo aí quase que um absurdo, né? Eu chamaria que quase uma afronta ao processo penal. Agora, numa fase recursal, vai lá um juiz do Supremo apoiado pela maioria do Supremo, um juiz do TSE apoiado pela maioria dos colegas, para determinar a coleta de provas. Mas vamos imaginar, esse helicóptero ou ali a presença do Luciano Hang, alguma coisa aqui, teria influenciado toda essa diferença de votos? Porque não estamos falando de uma eleição apertada ali, de 10 mil votos, 5 mil votos. Claro que, se há irregularidades, e essas irregularidades não foram encontradas no TRE de Santa Catarina, muito pelo contrário, houve unanimidade, inclusive, para manter o mandato de Jorge Seife. Como é que o TSE, toda hora agora, como disse Ana, vai querer o quê? Decidir novamente a eleição? E o que eu faço com os votos dos brasileiros? Eu me lembro quando eu votei com 17 ou 16 anos, beneficiado, né? Obviamente, isso foi um direito que a Constituição de 88 me deu. E eu via, naquele momento, a manifestação da Justiça Eleitoral, ia lá o presidente do TSE e fazia aquela... Você lembra aquele discurso um pouco no dia anterior à eleição? Tinha lá um minuto em que ele dizia, importante você votar, importante... As pessoas entenderam isso, os brasileiros participam da eleição. Esses brasileiros foram lá e votaram. Aí vem o TSE, como, Paulinha, você fez menção há pouco. Nós estamos em maio de 2024, a eleição foi em outubro de 2022, agora o TSE quer refazer, e não vai fazer agora, porque pediu diligência, tem prazo e vai remarcar o julgamento. Está querendo mudar a opinião, a decisão plena, soberana de 1.484.110 brasileiros de Santa Catarina. Sabe, é preciso tomar, um pouco de tenência, para usar uma expressão, tenência ao TSE, porque... Não é que o caso ninguém analisou, não foi analisado por ninguém. Não, foi analisado pelo TRE, que é quem está ali próximo, que é quem conhece a realidade. Ou o TSE acha que nenhum TRE tem competência. Ah, mas houve um recurso. Tá, mas então julga e acabou, não pede mais provas. Provas do quê?
ou anula o processo por alguma razão, encontra, mas é muito estranho o A sensação que processo. dá é que às vezes fica arrastado para uma forma Aí- para intimidar Aí eu volto ao seu o argumento, senador, eu concordo, né? é uma coisa de você fica ali na forca, né? Mantendo a Vai, corda daqui a bamba. pouco eu puxo a Caucha. corda, É, olha, pois toma é. cuidado que eu puxo a... Pô, não, isso não é democracia. Mas Pra isso fechar. acaba aumentando a polarização, né? Só para pontuar, eu estava falando agora há pouco do histórico do TSE, né? Só para pontuar, o ministro Luiz Gonçalves, ele saiu há poucos meses do TSE, então eu estava usando como exemplo isso para explicar justamente esse histórico do TSE, muito questionável, e que vai atacando, de fato, vai questionando mandatos somente de um lado político, que é o lado da atual oposição. Então, só para pontuar isso, para não deixar nenhum tipo de dúvida para o nosso público. Cautinho, nós vamos falar daqui a pouco porque o Lula pediu Exatamente, votos para o né? Boulos. Esse fato, então, numa eventual eleição do Boulos, pode ser usado agora, porque o TSE não tem prazo para julgar. Qualquer coisa que aconteceu na vida pregressa de alguém pode ser levado ao TSE. Então, o que é? Vai anular? Ou é só uma multa neste momento? Mas e daí? Isso vira um argumento, mas a gente trata desse assunto daqui a pouquinho. Olha o spoiler, Piotr, olha o spoiler.